Explicações interessantes a respeito da evolução do futebol. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos. Século XVII. Possivelmente, quando originou o futebol, Inglaterra, o futebol começou a ganhar regras. Campo com 120 por 180 metros. 2 arcos instalados retangulares, denominados de gol. A bola era construída por couro curtido, cheia de ar. As regras passaram a ser objetivas. Mas no nascimento do futebol, quem tinha direito de praticar tal esporte? Apenas a nobreza, seus filhos. Crianças que estudavam. O futebol, que significa jogo com os pés, foi usado como mecanismo pedagógico, antes de ser popularizado apenas para as crianças de sangue azul. Tinha o direito à referida prática. A primeira explicação exuberante: qual o motivo de 11 pessoas fazerem parte de uma partida de futebol? É que os filhos dos nobres não poderiam estudar em salas superlotadas. A segunda razão: apenas os homens estudavam. As mulheres não tinham direito à educação. Terceiro motivo: os professores não poderiam ser mulheres. Desse modo, era determinado que toda a sala de aula fosse composta por 10 crianças, fundamento pelo qual em um campo de futebol 10 pessoas jogam em linha. Precisava de um goleiro. O goleiro seria o professor, que cumpria o papel de orientação técnica. A origem etimológica, o termo técnico de futebol, motivo pelo qual todo técnico hoje é entendido como professor, pois na época da organização do futebol, os alunos chamavam o técnico de professor. Não porque fosse professor de futebol, como hoje imaginam os jogadores, mas professor transmissor de conteúdo escolar. Razão metafórica em que os jogadores imaginam que hoje o técnico como transmissor de fundamentos, o que efetivava quando ensinava as crianças em sala de aula. O futebol foi popularizando aos poucos, perdeu a sua função pedagógica, atingindo classes populares. Apenas em 1848, em uma conferência em Inglaterra, Cambridge, estabeleceu o primeiro código de regras. Apenas em 1871, a figura do guarda-redes, cujo objetivo não era mais ser o professor, quando no gol orientava os alunos em campo. Interessante, posteriormente, a figura do goleiro estabelecido em outro momento histórico do futebol. Tinha o seguinte objetivo: recolocar a bola em jogo, para favorecer no dinamismo do jogo, não para reter a bola em jogos truncados modernos. Em 1875, quando foi estabelecido o tempo de futebol, pela seguinte motivação: já existia campeonatos regionais com títulos. O time que estava vencendo após alguns minutos saíam do campo se declarando campeão, provocando confusões. Foi necessário o estabelecimento do tempo, 90 minutos em 2 tempos de 45. Em 1891 foi estabelecido o pênalti, pela seguinte razão: quando o jogador estava dentro da área, próximo a marcar o gol, era praticamente abatido pelo adversário, motivo da penalização, com o objetivo de evitar a violência. Porém, os problemas continuaram
Somente em 1907 estabeleceram o impedimento como regra, pois o atacante recusava jogar em outra área do campo. Desejava ficar próximo ao gol, prejudicando a visão do goleiro. Posteriormente a esta data, criou-se a expulsão do jogador, pois todos os bons jogadores de um time, o adversário procurava retirar do campo, atingindo com jogadas violentas, razão pela qual inventaram a punição, exatamente para diminuir os jogadores do time agressor e não para proteger o jogador talentoso. Artigo escrito pelo professor Edjar Dias de Vasconcelos.